Jamendo.com. Jamendo.com. Paz do Senhor, Bereanos, podcast no ar, mais uma semana. Eu sou Sandro Nascimento, estou aqui do lado de Carlos Vinícius. Paz do Senhor, Carlos. Meus irmãos, a paz do Senhor, paz do seu irmão Santo. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Bereanos Podcast, dessa vez trazendo um conteúdo mais uma vez muito atual para a glória de Deus. A gente está chegando perto aí do Enem, acredito que o pessoal vai se interessar bastante pelo conteúdo de hoje. Verdade, eu vou puxar o gancho para pedir a você que conhece alguém que está fazendo Enem ou que gosta de fazer concurso ou que está iniciando em alguma faculdade. Convida ele para assistir o podcast de hoje. A gente está trazendo aqui profissionais em áreas diferentes e eles vão contar um pouco do testemunho deles, das experiências que eles tiveram e do que é a profissão deles, se eles indicam para alguém, Carlos, ou se Justamente. eles preferem que ninguém nunca mais faça esse curso na vida. Esse tipo de reflexão é muito necessária justamente tanto para os meninos que ainda vão ingressar no mercado de trabalho, como para aquelas pessoas que ainda estão no mercado de trabalho ou já estão, mas pode ser que dê uma guinada diferente na vida e siga muito melhor do que já está. Exatamente. Então vamos lá, né? Para os nossos convidados de hoje, está com a gente o irmão Oswaldo. Pai do seu irmão Oswaldo. Pai do Senhor para todos que estão nos assistindo.
Quero agradecer a Deus, né, por estar aqui, por essa oportunidade. Agradecer também ao nosso pastor, Cândido, pela sua oportunidade. Excelente oportunidade, né? Agradecer toda a equipe, como presbítero, e todos também, né? Amém. Amém. Também está com a gente a irmã Gleiciele. Pai do Senhor, irmã Gleiciele. Pai do Senhor, presbítero Sandro, Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. Sou grata a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede, principalmente ao nosso pastor Cândido, por todo o apoio que tem dado e a toda a equipe desse programa. Amém. Oswaldo de Paulo Afonso 2, Dois. dirige campanha lá. Como é que está o trabalho, né, Paulo Afonso? Tá uma bênção, para a glória de Deus. Eu acompanho. Deus está com suas mãos estendidas. Tá uma É bênção. quase vizinho da gente, né? É verdade, lá ali de vizinho. Monte Blanc. Vizinho. Deus continue te Amém. Irmã abençoando. Gleiciele trabalha com as crianças aqui na Matriz. Sim, vice-secretária das crianças e secretária da Escola Dominical na Vila do Na Reinado. Vila do Reinado, amém. Amém. Graças a Deus. Bom, vocês são jovens e como jovens já são formados, já estão no mercado de trabalho e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje aqui, né? O mercado de trabalho nesses dias atuais e o ambiente de faculdade para um jovem crente. E eu já quero começar perguntando a vocês como foi que vocês escolheram a profissão, o curso que vocês iam fazer. Pronto. No meu caso, fui escolhido desde criança, né? Já gostava da área de saúde. Só não sabia exatamente o curso a qual eu queria. Aí, na adolescência, para a juventude, comecei a trabalhar no comércio de materiais odontológicos. Aí eu fui me afeiçoando pelo material, aquele clima todo. Pronto, esse aqui é o caminho. Criou uma paixão. Criei a paixão pela odontologia, né? Essa paixão de cuidar das pessoas. Aí eu disse, esse caminho é esse. Aí foi assim que eu escolhi. E é fundamental, né? Você escolher um curso, escolher uma profissão, é fundamental que você seja apaixonado pelo que você faz. Porque realmente você trabalhar em algo que você não gosta deve ser Isso, torturante. terrível. Dificultoso. Né? Isso. Irmã Gleiciele, como foi que escolheu o curso? Eu escolhi por base de incentivo dos meus pais, fiz administração e minha segunda graduação foi na área de pedagogia, porque foi sempre um sonho de criança exercer a função de professora. Ministrar aula para mim é essencial. A senhora se formou em administração Me formei em administração, com o tempo... não se encontrou na área. Não me encontrei, né? Me encontrei, mas assim, não exerci a função, vamos dizer. Certo. Não consegui exercer a função. E aí parti para pedagogia, porque sempre foi um sonho meu, exercer a função de professora, e hoje sou realizada com o sonho que eu Graças a tive. Deus. Maravilha, graças a Deus. Justamente quem estava falando, né? A necessidade de escolher algo que você realmente se sente realizado. Justo. E também eu quero ressaltar a importância de terminar um curso, né? Porque acredito que a senhora não perdeu nada em concluir a administração. A administração me ajudou bastante. Alguém pode dizer assim, 4 anos, foi 4 ou foi? 4 anos. 4 anos cursando, nunca trabalhasse na área, perdesse teu tempo? Mas, na verdade, não perdi, perdeu. aprendi muito, principalmente para trabalhar na questão de igreja. Porque eu já exerci outros cargos de liderança dentro da nossa igreja e me ajudou muito. Porque trabalhar com o ser humano, a gente sabe que não é fácil. Verdade. São máquinas, somos máquinas, né? Então, cada pessoa tem sua forma de pensar, de agir, mas a administração me deu esse norte. E foi um norte que fiz, não me arrependi e exerci A gente estava tranquilamente comentando dentro aqui, da nossa igreja. nos bastidores, que agora pode ser uma dona de escola. Pois é. CEO. É isso aí. Basta querer agora para abrir uma escola. aqui em Já São tem Lourenço. administração, já tem a área Com as da duas educação, áreas. né? E pontuar Vamos também para os jovens que estão nos assistindo e vão se interessar de ouvir o que vocês têm para contar. Alguns talvez tenham já feito um curso, desistido, né? ou faz ali naquela onda, sabe? Vai ali, aí eu vou escolher licenciatura em História porque é mais fácil passar. Pois é, verdade. isso Aí é faz, muito ruim. aí faz 2 períodos, não, isso não é o que eu quero. Aí ano Para. que vem, Enem de novo. Não tem até porque- condições. E acaba... No início do curso mesmo, por exemplo, como no curso de odontologia, no início do curso não tem nada a ver com a odontologia, né? E se você não iniciar com aquele desejo, com aquilo que você realmente quer, você já desiste no primeiro período, no segundo, porque não tem vou nada a ver. perguntar isso a vocês, porque cada um é de uma área diferente aqui. É verdade. No caso do direito, ela administração, pedagogia, odontologia, acho que o mais parecido é eu e Oswaldo. Eu sou da área de biologia. Dá então, pra... todo mundo que entra na faculdade entra empolgadíssimo. É, Mas o sim, primeiro sim. período é o mais chato que tem. Foi só no meu curso? Ou Não, todo é mundo? Não. No meu também.
No meu também. Horrível. Era algo muito geral. A gente chegava Mas já que só querendo fica estudar bom depois do terceiro período. civil, penal, algo mais profundo. Você ficava no beabazinho. No meu caso, a gente já chegava pensando no segundo dia, que já ia para a clínica ver lá. Isso, É Mas porque, foi assim, os primeiros períodos são algo básico. isso. Introdutório. É, a parte de introdução do curso. E aí, as disciplinas mais, vamos dizer assim, Específicas. avançadas, específicas, é a parte da metade do curso para É frente. que nem no alguém caso que- das engenharias, que todo mundo tem que pagar algumas cadeiras de cálculo, Sim. por exemplo, né? E mata um bocado de gente. Mata, É bom pontuar isso, que pode ser que alguém esteja tão empolgado de entrar que, quem Meio sabe até período- a gente tá falando com alguém É. que está no primeiro ou no segundo período e Justo, está dizendo justo. assim, isso não é para mim, Não é pra mim, não dá, e acaba desistindo. Aí sim, né? Desistir de Persiste. um Ô, irmão curso Sandro, sem se formar e, é perda assim, de tempo. deixando claro também de que as pessoas acham que a administração é voltada apenas para o cálculo. Não. São pouquíssimas disciplinas que a gente paga de cálculo. Gerenciamento, Pouquíssimas. organização. Pouca. É mais teoria. Isso. Estudamos mais A teoria do questão que cálculo. de direção precisa muito. Inclusive, eu pontuo até o que tu falaste. É muito interessante. O secular adentrando na obra de Deus. É, Porque princípios que você aprendeu lá está sendo aplicado Tá aqui. sendo Isso é aplicado. maravilha. Isso. Eu acredito que isso acontece com qualquer profissão. Com Qualquer curso. profissão. Se você tem sente que tem uma chamada para a obra de Deus, qualquer coisa secular que você aprenda, você vai terminar trazendo Vai e terminar aplicando trazendo. também na Paulo obra. diz E em 1 aplicando na Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, bebais, faça qualquer outra coisa, faça para a Para a glória de glória Deus. de Deus. Eu já vi Oswaldo atendendo em vários mutirões Vários evangelísticos, mutirões evangelísticos. aplicando flúor na boca de um No bocado de PROAT, Exatamente. teve na igreja que eu dei uma palestra sobre a saúde do PROAT, né? A gente coloca à disposição, como tratar, né? Questão de prótese, às vezes tem problema, às vezes tem idosos que não vai no PROAT, falta, ou até mesmo no ciclo de oração devido a dores, alguma coisa ou outra. E é bom você usar o secular, não é, para melhoramento da obra de Deus. É verdade. Certo, agora vocês disseram como escolher o curso, né? Então, se encontraram, se apaixonaram pelo que estavam fazendo. Sim. Agora, existe um tabu na igreja, que é o jovem crente entrar na faculdade. A gente tem uma média de 60% de pessoas que se desviam Isso é muito da sério. igreja depois que entram em faculdades. Então, como foi a faculdade para vocês, como esse ambiente? Porque parece que a faculdade é um ambiente hostil para o crente. No meu caso, não foi assim tão difícil, né? Não vou dizer que foi tão difícil espiritualmente, porque tinha momentos que eu tinha que me impor, né? Esse negócio, assim, não tinha ocasiões que falava alguma coisa, eu não me recuava. Tinha coisas que eu colocava limites, barreiras, né? Que vinha às vezes atacar a fé, atacar até às vezes os líderes. Eu chegava e dizia: você tá falando que você não sabe. Se cale, vamos mudar de assunto, Aqui fora. vamos isso aqui. E assim, Mas é é necessário. necessário, porque necessário, às vezes você com se certeza. recua e quando eles percebem que você está recuado, ali é que eles atacam mais ainda, né? E acham você uma presa fácil, aquela Isso. coisa toda. Aí, tome aplicar as coisas, as ordens dele, né? As ideias, para que você que eles percebem que você fica um recuado, né? É Mesmo uma coisa sabendo que interessante. tu eras crente, Oswaldo, chegaram a te fazer convites, Com certeza. aqueles... Por exemplo, não, mas vem com essa besteira. isso geralmente não é. vai. Todo mundo faz. Geralmente não o tem que nada- mais Tu não faz que nem a gente, não. Só fica lá com a gente. eu acredito que geralmente é como todos que passaram pela faculdade, como estão exercendo, ou até escola, ensino médio, tem aquela, como se fosse uma lei, né? Faz que teu pastor não está vendo. Faz. Aí eu dizia para ele, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o que é? Eu não vou dar conta ao meu pastor, não. Eu vou dar conta a Deus. O meu pastor está aqui para me orientar, mas a minha vida eu vou dar conta a Deus. E sabe de uma coisa? Eu dizia o quê? Sabia que Deus está vendo você lá no bar? Que dia de sexta-feira é dia de o pessoal tomar cerveja e vinha. Tu se sente e olha. Eu dizia, não, muito obrigado. Eu dizia. Aí eu tinha vezes que eu dizia assim, quando você for lá no ciclo de oração comigo, naquele momento de oração de Pentecoste, aí eu vou com você. Aí eu dizia, Deus me livre, eu vou botar para você. Então, E alguns vai pra lá dizem que tá assim, mas servindo. fulano é crente e vai. fulano é crente faz. é. Aí quando eu dizia assim, é fulano, mas é individual, a salvação é individual. Viciane também teve dificuldade. Tive muita dentro da faculdade, né? Mas assim, com a ajuda de Deus, podemos dizer, a gente consegue vencer as barreiras. Não é fácil. Um cristão dentro de uma universidade, Não é fácil. dentro de uma faculdade, não é fácil, sabe?
Mas aí a gente vai orando, vai buscando força, pedindo força mesmo, graça, para vencer as dificuldades, as barreiras da vida, e a gente vence. Aconteceu algo assim muito peculiar comigo, que foi no curso de administração. Numa aula de filosofia, o professor tinha outras pessoas evangélicas, de outras denominações também, e aí ele falando, dizendo que ele era ateu, que não cria em Deus, enfim, e foi debater religião. Eu disse, professor, olha, o senhor não tem condições de debater religião, porque o senhor acabou de dizer que não crê em Deus. Ele disse na sala de Disse aula. na sala de aula. Aí, sabe, aquele alavanche, estudante como é, né? Aí disse, mas Gleice, assim, não. Sabe por quê, professor? Quando o senhor vai comprar uma laranja, a linguagem que eu usei foi essa. Quando você vai comprar uma laranja, uma fruta, o senhor compra por quê? Ah, porque o vendedor está dizendo que ela é boa. Sim, o senhor comprou porque ele disse que ele era boa. Tudo bem. Agora, para o senhor saber se aquela fruta ela é boa ou não, o senhor tem que fazer o quê? Eu tenho que provar. Pois bem, o senhor chegou onde eu queria. Para o senhor saber se Deus existe ou não, o senhor tem que provar. Então, o senhor não pode debater religião se o senhor não provou. Como é que o senhor vai me ensinar religião se o senhor não me provou ainda quem é Deus? Eu posso dizer ao senhor, provar ao senhor quem é Deus, porque eu já o sirvo, já o conheço, eu já provei. Mas o senhor não, professor, aí, vá dar sua aula, que é melhor que o senhor... Jesus, o ateu e a laranja. Porque, assim, são caminhos, sabe? São nortes que o Senhor dá, são estratégias, podemos dizer assim, Agora, que Deus vocês- nos dá pra gente ir. Vocês viram muita gente se desviar, assim, crentes que começaram e não terminaram o curso? No meu caso, já tinha alguns que já estavam meio Eu daquela amigo, coisa. Eu acho que esse é o ponto. Aquela coisa assim. Eu acho que não é porque a faculdade é um ambiente hostil, porque Justamente. o mundo é hostil. O mundo para é crente. hostil, o Não mundo é precisa hostil. entrar na faculdade para estar num ambiente Pra hostil. tá, Mas quando a pessoa que está entrando, Já não está tão firmada. isso, Ela tá é tão isso firme. que vai... Isso já, Já justamente. tem a Robusta fé. espiritualmente. Quando ela sabe? não demonstra essa posição firme, no primeiro convite, quando alguém diz assim, vamos ali, Aí e já- diz assim, não é nada demais. Pois é porque a universidade E começa justamente ali. é um campo de guerra mais concentrado. Mas, Uma justamente. quantidade de pessoas, Exato. isso é uma quantidade de pessoas reservada num determinado Intelectualizado, espaço, né? Um intelectualizado, ambiente intelectualizado. pessoas que vão debater com você, É. que vão expor um contra-argumento. Como- Se você não tiver robustez espiritual, você vai acabar É uma, sabendo. uma idealização que tem do pessoal, assim, né? Que como alguns já entram, né? Aquela visão é que a faculdade é uma liberdade, né? Isso. Você no ensino médio, né? Tanto para crente assim, já tem aquela coisa mais presa de não poder. Na faculdade já vão com aquele pensamento de, lá pode usar tal tipo de coisa, lá pode fazer assim. Aí já entra com aquela liberdade na mente. E a própria lógica da faculdade te permite isso, Justamente, porque é. você por você mesmo. Você por Se você. vire. É como se não houvesse leis. Né? As leis, e principalmente de nós temos que servimos a Deus, as leis, principalmente de Deus, ali não se aplica. Ali é você, você faz seu mundo. E aí inicia com mudança da forma de vestir, Justamente. mudança na forma de se comportar, no jeito de falar, nas palavras que usa. Exatamente. E daí por diante. Então, Posicionamentos até chegar no centro da fé. O que chama a atenção é porque assim, muda, aí diz, foi por conta da faculdade. A culpa é da faculdade, Isso. não é da faculdade. A culpa é sua. que É você importante perdeu pontuar sua isso. identidade. A Justamente. faculdade Porque pode ser um catalisador. ninguém tá? pode olhar Ambiente. para a faculdade com medo, né? Um medo, Eita, Exato. Ano que vem eu vou entrar na faculdade, entrou, meu desviou, Deus, não. me sustente, Jesus. Se você, como crente, se posicionar, Se posicionar, lá e mostrar uma firmeza, eu acredito que o oposto vai acontecer. Porque as pessoas Sim. que estão ali lhe hostilizando, elas vão ver em você um refúgio Sim. quando elas precisarem. Exatamente. Como aconteceu comigo, né? Em tempo de prova, numa cadeira chamada patologia oral, muito difícil. Eu lembro que a gente estava na Patologia patologia oral. oral. Misericórdia. Doenças da boca. Doenças da boca. Geralmente cânceres da boca, né? É mais fácil dizer doença da boca. A gente numa mesa, né, da biblioteca, tempo de prova, essas coisas. Aí o pessoal estava muito aflito. Prova, não sei o que. Aí chegou pra gente, né, pessoas que hostilizavam a gente. Chegou, faz a oração aí, vocês que são crentes, para que a gente passe. Tudinho. Aí eu, opa, é o momento de eu dar um gancho Tá vendo? e dar entrar na oração, É. né? Tá bom, a gente vai orar. A Carlos, gente, aí tem orando. testemunho, né, Carlos? A gente vai fazer oração e fez oração, falando ali para Jesus abençoar, fazer, libertar, salvar.
opa, foi um passo para a gente entrar. Exatamente. Ali. Na minha época de faculdade, eu tive muitos confrontos. Para mim, foi muito, muito difícil. Era uma guerra espiritual quase todos os dias. Na faculdade, eu fui hostilizado, eu fui caluniado, eu fui escanteado. Tinha pessoas que, quando eu ia passando, eu tinha muito costume de usar a Bíblia. Eu tinha isso para mim. Eu disse, eu sou crente. Eles não andam com todo tipo de coisa. Pô, eu vou andar com minha Bíblia, para todo mundo ver que eu tô com a Bíblia na mão. E eu andava mesmo. E tinha pessoas que olhavam para mim e faziam assim. Virava o rosto. Eu lembro de um professor meu, eu tinha o costume de ler a Bíblia nos intervalos. E eu estava lendo a Bíblia no intervalo, e um professor meu de Direito Civil das Sucessões, Direito das Sucessões, ele olhou para mim e disse assim, fecha a Bíblia e vai ler o Código Civil? Ele disse isso a mim. E a minha resposta foi, deu uma risada e acabou. Tirei 10 na prova dele. Gente, obrigado, varão. Deus te abençoe. Assim. Uma aguinha aqui para hidratar a garganta. Tem que ir. Mas, voltando ao assunto que a gente está falando, eu passei realmente por muitas perseguições, mas aqui eu acredito que cabe 2 pontos. Primeiro, é você ser sal e luz. Se você for um crente sincero e fiel a Deus, o próprio Deus vai te oportunizar a evangelizar lá dentro. Eu lembro que minha esposa passou por uma situação de ter um professor lá, que era ateu convicto, e aquele ateu de odiar cristão. Mas Deus falou com ela, disse, vai lá e entrega uma literatura a ele. Ela foi e entregou. Ele quase fulminou ela, é verdade. Mas ela fez isso. Mas tem que ter o posicionamento de cristão. Por outro lado, uma ótima resposta que você vai dar do seu comportamento é sendo bom naquilo que você está estudando. Você ser um aluno aplicado. Imagina. Normalmente, um crente fiel é um dos melhores vai alunos. ser um aluno aplicado. Imagina, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Uma pessoa olhar para mim, procurar uma palavra, como já teve oportunidades de eu dar uma palavra a um professor, de professores que são feministas, mas quando está saindo da sala de aula, você assim, vá com Deus, nem serve, nem crê, mas dizer uma frase, é uma evolução. Mas imagina, eu ter isso tudo, mas não estudo, tiro nota baixa, fico bagunçando na sala de aula, queimo aula, o famoso gasear. Não é. Aí também eu acredito que já é uma reflexão também da vida espiritual. Também, né? É uma reflexão. Posicionamento. Pois então, é bom destacar isso para tirar esse estigma. Esse né? medo, essa A faculdade não é um ambiente de devassidão que vai obrigar você a fazer nada que você não quer. É um ambiente devasso para aqueles que se deixam levar por isso. É um ambiente de guerra, mas não é um cemitério. Não. Isso, exatamente. Então, ok, eu acho que isso foi muito bem pontuado e é muito importante ressaltar isso. Agora, a gente estava falando de como foi o ambiente, né, da faculdade para vocês. Então, vocês se formaram, graças a Deus, qual ano que se formou, João? 2018. E Gleiciele se formou em qual? Administração em 2013, Pedagogia 2021. Carlos se formou em que ano, Carlos? Eu me formei, acredito que foi em 2018, 2019, alguma coisa assim. Eu sou quase um avô aqui. Eu me formei em 2007. Tô quase a terceira geração de vocês. Enfim, quando se formaram, como foi a recepção do mercado de trabalho? A minha, assim, a recepção do mercado de trabalho na área da odontologia é vasto. E geralmente você, no nono período para o 10º, você faz... São 5 anos. São 5 anos, Tem que ter os estágios obrigatórios. E você tem que fazer um estágio obrigatório, eu não sei se nas outras profissões são assim. Geralmente para um dentista, você tem que estar lá, ele tem que estar assinando, você assistindo. Mesmo você atendendo lá no consultório, no nono, 10º período, tem que estar um dentista lá, assinando, tudo direitinho. Dali, para quem tem a clínica grande, essas coisas, você já começa a trabalhar, você já fica atendendo lá mesmo. Você vai fazendo direitinho, aquele mesmo já coloca ali. Ele já se for um profissional mais antigo, quer mais um descanso, quer mais alguma coisa, você está mais novinho, mais no gás. Aí ele dá alguns dias a você, porque a odontologia, você pode escolher dias para trabalhar. Não são exatamente todos os dias da semana se trabalhar para si ou para outras clínicas. Então é bem baixo assim a oportunidade. Aonde dá para trabalhar em odontologia? Dá para trabalhar em... Além de atender no consultório. Clínicas, hospitais, no Exército, na Marinha.
tudo isso. Né? Existe exame direto para entrar como dentista do Exército. Existem concursos, né? Sim. Concursos para entrar. Agora com especialização. Tem especialista em Aí cada... já entra como oficial. Com oficial, tudo direitinho. Nos hospitais, na forma corriqueira, entregar currículo ou tem alguma seleção, mesmo que seja no privado? Depende também muito da cidade. Às vezes faz seleção simplificada, né? E também concurso. Por concurso. Normalmente, um dentista procura algum ramo, assim, de todas essas opções, normalmente vai para um ou cada um? Geralmente, normalmente, a gente quando está assim, estudante e está se formando, o sonho a maioria, de 99% Botar um ou consultório. 90%, é montar o seu consultório. Ficar rico. Ficar rico. Mas é uma fábula isso, minha gente. Se for fazer odontologia para ficar rico. então vamos destacar isso aqui agora. Não. Fábulas das profissões. Hoje, Vamos destacar não, isso então. Vamos Eu lá. estou terminando o curso, Sim. o curso de odontologia. Quanto é que eu gasto nos últimos períodos? Primeiro- Para cursar, não é para fazer. Primeiro, se você for primeiro em material, no quarto, quinto período, você entra em falência. da né? metade para o final. Da do metade para o curso. final. Você começa a comprar os materiais de prática do curso. Instrumentais, materiais, que você já começa a atender. Dá quanto mais ou menos isso? Geralmente depende da loja que você compra ou do materiais, porque a gente sabe que tem materiais de primeira, de segunda, dependendo da condição financeira também da pessoa. Geralmente é 4, 5 mil, né? Tem alguma forma de fazer o curso sem gastar isso? Não, não tem. Porque é obrigatório as cadeiras você comprar aquele material para a prática. Você não vai poder pegar um instrumental, por exemplo, eu vou pagar a cadeira de cirurgia oral, que é a extração de dentes, essas coisas. Eu não vou pegar o material da colega lá para eu fazer uma cirurgia. Não, você tem que montar o campo cirúrgico todo com o seu material. O professor vai vir, vai analisar, citar todo o material e vai lá pontuar tudo. E você tem que ter o seu. Aí é obrigatório. Aí você vai ter. chegando no final do curso, pronto Chegando para no se final do formar e ficar rico. Pronto para se formar e para não ficar rico, minha gente. Já vai falir. Você vai suar para fazer suas pós, suas especialização, tudo direitinho. Ter o nome, como a gente diz, né? Fazer o nome. Sim. Porque não é todo mundo, quando você se formar como dentista, chega lá, doutor fulano. Primeiro, a idade, né? Aí é muito novinho, não sabe de nada. Vai logo dizer isso. Tem experiência com nada. Talvez você for o melhor aluno de clínica. Isso. Aqui, os Aqui professores na de cidade, cirurgia, por exemplo, tem um dentista que é muito famoso. O povo só quer ele, né? muito antigo. Aí vai tem aquela coisa de boca a boca, né? Você atendeu bem, aí vai atender, vai passando o marketing. Mas a primeira dificuldade você vai encontrar essa. E tem um custo de manter o consultório. De manter o consultório. É como a gente estava comentando, que geralmente aí já se frustra nessa parte, né? Quem já for dizer, não vou fazer odontologia, porque vou me formar, já vou ser rico, já vou ser meu consultório. Não, não é assim. E montar o consultório também é Montar caro. o consultório é muito caro, é mais de 100 mil, às vezes, depende se for um consultório bom. É importante 100, falar isso, porque 100. imagina uma pessoa que vai gastar 5, 6 mil reais em um período, vai chegar lá no sexto período, vai olhar e vai dizer, não é nada do que mais Não é dei, porque vou mais desistir. eu desisti. E às vezes os pais, né, se esforçam tanto, como a gente Isso. viu lá no caso, colegas meus, os pais faziam. Sem contar em xerox, né? Xerox, Em livro, ônibus, roupas também, lanche, né? Piada, alimentação, Todo o custo que todo faziam. custo Eu tive colegas que, por exemplo, chegavam e diziam assim, né, que estudaram na UPE, na época da FOP, chegava para mim, no último período, eu estou fazendo porque minha mãe e meu pai querem, acham bonito, que eles são dentistas e querem. Aí eu, não diga isso, eles se esforçam, pagaram tanto, ela, se eu pudesse, eu jogava uma bomba na faculdade. Misericórdia. Tava tão revoltada com o curso, ela, com terminar já não vai ser um profissional excelente, porque vai ter aquela frustração. Vai passar de trabalhar, porque não ganha muito, minha gente. Não saia nessa ilusão. Existe, isso. a gente Essa é a ilusão. acaba voltando para aquele ponto inicial e eu queria até destacar isso. Pessoal, vocês não podem, para nenhum dos dois extremos, nem você pode ficar de galho em galho, de galho em galho, fez 2, não gostei não, vou para outro. Isso. Fez 3, vou para outro. Não, você tem que ter um objetivo na sua vida. Por outro lado, você também não pode ficar investindo em algo que realmente você não vai conseguir. Não está satisfeito. Se eu fosse chegar para fazer uma faculdade de licenciatura em física, eu iria enlouquecer, porque eu não gosto de física. Eu acho Eu gosto. que a gente consegue resumir essas ideias de duas maneiras. Primeiro, que todo curso tem suas dificuldades. Todo. Todo, Não adianta achar Não o adianta perfeito. entrar e dizer, tá não. muito difícil para mim, eu não vou conseguir, todos e têm. vou largar, ou dizer, esse curso é muito chato, É verdade. porque todo curso também é chato, nenhum curso Tem parte. uma aventura do início ao Não, fim. tem partes Tem aquelas que são matérias que trabalhosas, você dificultosas. olha e diz, vou me Tem hora que acabar você aqui. chora.
Então, uma ideia é essa, né? Todo curso ele tem suas dificuldades, e a segunda ideia é que não é perfeito. Não. Então, não adianta eu dizer assim, eu vou fazer porque estão me mandando, porque me deram essa ideia, botaram na minha cabeça, e vai dar tudo certo, e depois eu vou me virar e pronto, porque não vai ser porque assim. né, é bom assim, até uma dica assim que eu dou, é que o jovem assim, que esteja fazer uma faculdade, eu gosto de tal curso, né? Pesquisasse a área, não é, que abrange. Tem vários exames, né? Dá pra fazer Abrange, vários testes olhar vocacionais. onde pode exercer, as dificuldades do curso, tudo direitinho, que você vai ver a realidade do curso. Então, veja, com relação ao que o senhor estava falando, aquelas pessoas frustradas terminando o curso, vai para o que Gleiciele estava dizendo. Ela concluiu um curso, não atuou na área, foi para um outro curso, mas não é frustrada. Ainda é Não sou frustrado. frustrada. E outra coisa que a gente pode pensar, né? Por exemplo, no curso de odontologia mesmo, se eu chegasse em determinado período e eu visse que não desse para mim, eu poderia ir para um curso de medicina, outro curso. As cadeiras que eu paguei, muitas seriam cortadas no curso de medicina. Ou seja, Poderia ajudar. então não é um tempo perdido. Isso. De dizer assim, perdeu 4 anos, perdeu. Não, se for um curso relacionado, vê lá, vai cortando e você vai ter uma chance melhor, né? Vai ser uma coisa melhor, mais Pelo menos aliviada para você. experiência ganhou. Né? Justamente. No mínimo. No Realmente. mínimo, a experiência No mínimo. ganhou. Não vai ser jogado fora. E no seu caso, como foi o mercado de trabalho? No meu caso, quando eu terminei na administração, eu não consegui trabalhar na área, mas aí continuei meus estudos, fiz minha especialização. Existe essa dificuldade na área da administração? Existe. Aí a gente diz o quê? A gente diz que a administração é um leque, realmente, é um leque. Temos várias áreas, né? Certo. Departamento pessoal, contabilidade, que é a área de contábeis, gerenciamento de risco, almoxarifado, que a gente chama que é a administração de materiais, tá? Então, assim, logística, que é uma área que hoje abrange muito, e tem curso específico, que a gente chama de nível superior, que é o... Ele é simples, que é com 2 anos. Tecnólogo. Tecnólogo, sim, que é o curso de 2 anos, que é o tecnólogo de logística. Mas você gostando, você desenrola. Eu não me frustrei. Fiz, não consegui na área, mas eu digo a vocês, eu exerci dentro da igreja. Aprendeu muito. Aprendi muito, muito mesmo, a trabalhar dentro da igreja, a desenrolar trabalho com... O trabalho manual, trabalho com pessoas, perdão, não manual. Trabalho com pessoas, voltado com o ser humano, tá? E já na área da pedagogia, quando eu terminei, eu me formei em 2021. No começo do ano, Ano passado. foi em dezembro, terminei. Em janeiro foi minha colação de grau. Com 15 dias, uma instituição de ensino me ligou, porque amigas minhas trabalham lá e fizeram comentários do meu trabalho em colégio, com a direção, né, da faculdade, da escola, que eu trabalho hoje, né? Mas as meninas fizeram o desenrolar da faculdade, comentando como eu me comportava, como eu desenvolvia os trabalhos. Elas eram as meninas que trabalhavam comigo no grupo, e aí informaram, a diretora entrou em contato comigo, perguntou, e disse assim, olha, inclusive no dia que ela falou comigo, eu estava viajando. Para mim foi uma surpresa. Eu digo a vocês, eu estava dentro de um avião quando eu recebi a mensagem. Eu disse, Jesus, eu não creio nisso não, mas é verdade? É verdade. Jesus faz. Foi. Aí eu disse assim, porque assim, eu tinha colocado currículo nessa escola e a diretora disse a mim, olha, a gente não tem vaga. O quadro está completo. Eu disse, não, mas tudo bem, mas eu vou ficar. Um dia pode surgir. Eu digo a vocês, passaram-se 2 anos. E foi justamente quando surgiu. Quando surgiu, ela disse, Gleice, você pode vir amanhã? Eu disse, amanhã eu não posso, porque eu estou viajando e só retorno no final de semana. Ela disse, não se preocupe, a vaga é sua. Ela foi bem direta. A vaga é sua. Quando você voltar, a gente conversa, faz todo o processo de documentação e tudo certo. Foi justamente o que aconteceu. Quando eu retornei, na segunda-feira, fui na escola, digo a vocês, eu não precisei fazer entrevista, porque a entrevista foi feita boca a boca com minhas amigas. Foi elas que fizeram a minha entrevista. E aí já fui realmente já para assinar contrato de trabalho, horário e tudo mais. E aí já vai uma dica prática, né? Se você tem colegas, amigos que possam fazer indicação, É a questão que a procure gente isso. chama de, na administração, a gente chama no famoso network. Isso é Na a rua melhor forma que a gente chama. Peixada. É. Que é fundamental, né? Isso, Então, no seu o caso... mesmo nome é A isso. odontologia ele chama de conhecimento.
Ai, cada área tem um. No Boca a seu boca. caso, Conhecimento, boca a boca. o mercado de trabalho para a pedagogia foi melhor. Foi. Mas não é uma regra. Né? Não, Alguém pode não. achar que o mercado de administração tenha uma Não. área melhor. Nesse caso, os estigmas, né? Ser dentista é ficar rico. E ser Dizem, né? professor- Mas eu não vi ainda. Ser professor é sofrer. Ela estava falando, eu estava pensando nisso, que a profissão do professor é tão nobre, mas muitas sim. pessoas desvalorizam tanto. Mas aí eu quero falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Qual é a Vamos falar média de de dinheiro. salário de um dentista que está estabilizado no mercado? Rapaz, assim, fica difícil falar. Por quê? Depende do fluxo da clínica. Certo. Considere um dentista que, assim, ele está estabilizado, o negócio está indo bem, ele não necessariamente tem uma clínica dele, mas ele pode atender na clínica de alguém. Mas quanto, em média, ganha Vamos um dizer. dentista? 4, 5, 6 mil. Assim. Ok. Um professor que atua, no seu caso, pedagoga, né? Pedagoga. Depende da Como escola. coordenadora de Tá? escola. Depende da escola. Escola de pequeno porte paga você um salário mínimo. Tá? Falando para particular, escola particular. Mas aí você tem que trabalhar os 2 horários. Certo. Já para a escola de grande porte, você tira ainda 4 salários. Pois é, e ainda tem Aí tem as Área bonificações, né? Tem as bonificações por correção de tem provas. ramo e estadual, outra mais. municipal. Agora, quando Federal. fala para nível de municipal, por exemplo, que é na base de concurso, quem é concursado Isso é importante recebe falar, ganha muito bem, né? ganha muito bem. Diferente de quem é contrato. Contrato, você recebe realmente um salário Então, e um professor meio. hoje que trabalha em 2 escolas, ele consegue tirar também seus 4, 5 mil reais. Sim. Então, Agora, equiparado. sim, dependendo do professor também, né? Porque às vezes, pronto. E da escola. Porque tem escola que contrata um professor, mas ela quer que você trabalhe naquela instituição de ensino o dia completo. A carga horária, manhã Completa. e tarde. E às vezes pega os 2 horários para trabalhar naquela instituição e justamente com as mesmas turmas. Já tem outras escolas que você exerce a função de professor com os 2 horários, porém em turmas diferentes. Aí vem planejamento, tudo é mais complicado, porque para um professor preparar a aula para 2 turmas diferentes, sabe? Vida de professor é fácil? e o Não é. professor também pode trabalhar em cursinho preparatório. Também. Justo. Também como professor particular. Então, também tem um grande leque. Tem né, um de leque, porque oportunidades. pedagogia, às vezes a gente tem a impressão de que pedagogia é apenas para ser professor. Não. Você pode exercer sua função de professor? Posso exercer a função de diretor de escola, de coordenação, de supervisão. Posso trabalhar em hospitais, que é a pedagogia hospitalar. Tem a questão da pedagogia, professores voltados para presídio, para os presídios. Então, assim, é um leque. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Então, é só estigma. Né? É estigma. Agora eu vou para Carlos, porque quem é advogado é rico também. Advogado não Além é de nem ser rico, é doutor. milionário. É. Além de ser doutor. É milionário, é. E aí, Carlos, como é a vida de um advogado formado assim, de uma maneira geral? É verdade que todo advogado é rico? Ó, Se gente. for, a gente tá por aqui. Ó, gente, vê bem. Mudamos de área, né? O caso do direito é um curso que você realmente precisa pensar muito bem se vai de fato fazer. Inclusive é um dos cursos mais concorridos normalmente no vestibular, medicina, as engenharias e o curso do direito. Mas vejam, tomem muito cuidado com isso. Muito cuidado. Por quê? Nós, no direito hoje, enfrentamos uma dificuldade muito grande, que é no que diz respeito à quantidade de advogados que existem. Né? São muitos cursos de direito que abriram. Não é? Existe uma demanda gigante, porque são muitos casos, Muita muitos gente casos. sonha, né, em ser. Muitas advogado. pessoas sonham. É um sonho, tudo bem. Mas você precisa... Vamos falar de maneira muito prática. Você precisa pensar nisso, no dinheiro, no cash. Por quê? Porque no final do mês, você vai receber o boleto da CELP para pagar. Isso. Você vai receber o boleto do cartão. Agora diga, e você vai precisar pagar. existem advogados formados com OAB desempregados? Completamente. Muitos ou Muitos. Muitos. Inclusive, recentemente eu vi um que me doeu. Eu fiz uma oração. Eu orei. Por favor, não me enxergue como fariseu, não. É um comentário. Eu orei. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. É difícil. Porque eu conheço e eu sei que é casado, tem família, e o escritório simplesmente fechou.
Por quê? Existe a parte boa do advogado? Existe, gente. Existe porque se Deus te abençoar e você tiver seu escritório, ou mesmo você trabalhar num grande escritório e tiver uma ascensão lá dentro e ganhar bem, você consegue ganhar, vamos falar de valores, você consegue ganhar seus 8, 9, 10, 12, 15 mil reais e é um dinheiro bom para você viver. É um dinheiro bom. Porém, se você abre seu escritório, mas você, vamos para o que o Oswaldo falou, não tem nome, não é conhecido, você não tem experiência, então você vai errar. Você vai errar, você vai falhar. Então, chega um caso hoje, passa 2, 3 semanas para chegar outro, mas no final do mês vai ter conta para pagar. E outra, você entra no judiciário com ação hoje, mas a primeira audiência só é marcada, ou não, hoje é 26 de outubro. Eu entrei com ação hoje, inclusive. Você entra com ação hoje, no dia 26. A audiência só é marcada para janeiro de 2023. O cliente chega para você e diz assim, ó, eu tenho essa causa, mas tem o seguinte, eu não tenho dinheiro. Quando eu receber, tu recebe. A porcentagem de tanto. Você diz, pronto, os honorários é tantos por cento, a gente recebe. Tudo ok, mas a primeira audiência vai ser em janeiro de 2023. E esse tempo todo que você vai estar trabalhando. Verdade. Então, existe uma dificuldade no curso de Direito, existe. Você vai achando que vou ser advogado, vou ser milionário, vou andar de carro de luxo. Tome cuidado, porque você pode levar um grande tropeço na sua vida. Sem considerar que tem eu não vou depreciar. Tem a belíssima, o funil necessário para a ordem democrática do Brasil, a prova da OAB, gente. Em que se inscrevem milhares de pessoas e menos de 20% passam. E é uma prova realmente muito difícil. Não, você terminou o curso de Direito, você não é advogado. Inclusive, se você exercer, você vai estar cometendo uma infração grave. Você não é advogado, você é bacharel. Tem que passar na OAB, ganhar um nome, ganhar caso, até ter uma rotatividade ao ponto que te dê folga financeira. Ou você conseguir trabalhar num grande escritório e acabar sendo seletista. No caso, ser um funcionário. Ser um funcionário. Você vai ganhar aquele valor X, vamos supor assim, em média. Em média, quem trabalha como seletista num grande escritório vai ganhar seus 3 salários mínimos, mais ou menos. Mas também é aquilo que você ganha. 3 salários mínimos mais um ou outro honorário que você consiga sucumbenciar. Ou seja, final do processo, se você ganhou, uma porcentagemzinha é sua, mas tem também a parte do escritório. Então, você fica ali estagnado, mas pelo menos você tem uma garantia. Agora, tomem muito cuidado se você for escolher o curso. Certo. Então, aí fica a dica para quem está pensando em fazer Em fazer direito, veja direitinho. Dá para generalizar para qualquer curso. Qualquer curso. Qualquer curso tem os seus estigmas. Né? Por exemplo, o pai, quando vê o menino, diz assim, estuda, menino, para ser médico, engenheiro ou advogado. Então, existem esses estigmas, mas todo curso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Né? Os prós e os contras. E quem vai escolher o curso precisa pesar essas duas coisas. E dizer assim, é isso que eu quero. Justo. Qual é o lado bom e o lado ruim de odontologia? Aliás, ele não disse quanto em média é um advogado. Ele percebeu que ele fugiu da pergunta. Foi. É muito dinheiro. Eu perguntei se advogado era rico e ele foi para lá, foi para cá. Quanto em média ganha um advogado? Veja, o advogado seletista, que é aquele que trabalha no escritório como funcionário, ele ganha em média 3 salários mínimos, mais um honorário. A maioria dos advogados, hoje, eles estão com um escritório próprio, com causas próprias, ou eles são funcionários? Escritório próprio. E é por isso que tem tantos advogados passando por batendo problema. Cabeça no outro. Justo, tem tantos. Mas um advogado que está bem, Deus tem abençoado, está seguindo bem, ele vai ganhar em média ali 6, 8, 9, 10 mil reais por mês. Mas isso é o normal? É o normal. Certo, ok. Agora sim, lado bom e lado ruim da odontologia. Da odontologia, deixa eu ver. Da profissão, não é do Da curso. profissão, Você agora se formou, é um profissional. O que é bom em ser dentista e o que é ruim, o lado ruim de ser dentista? O lado bom de ser dentista, eu particularmente, que eu vejo assim, que eu gosto, né? Vou mudar a pergunta para ficar mais fácil de você responder. Por que você é apaixonado por odontologia? Porque eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto Olha das aí, pessoas tá sorrirem, né? Quando eu tava falando, dentista não é só cuidar de dente. Olha, dentista já vê o dente, né? Mas não é isso. A gente, por acaso, por exemplo mesmo, vou dar um exemplo, né? Não sei se alguém entende isso pelo lado bom ou lado ruim. Por exemplo, chega uma criança para a gente vai atender. A gente sabe que muitas crianças, no Brasil, em todo canto, sofrem por abusos sexuais, né? Uma criança ela pode sofrer e tem doenças bucais, a criança que advém de um abuso sexual. E se a gente for atender,
olhar na boca daquela criança, bonitinha lá, e ver, e você perceber que abusa, automaticamente você tem que ligar diretamente para a polícia. Aí veja a responsabilidade Isso que é você uma tem. regra da profissão. É uma regra da profissão. Se você se... Não, eu vi tudo, foi, e depois vê lá, porque você preenche a ficha, você tem um paciente, né? Ali repreende, tudinho, preenche, e ter um problema depois e dizer que passou pelo dentista e viu, ou até mesmo leva para delegacia, tudo para pensar essas coisas todas, e ver que passou pelo dentista e ele não diagnosticou, não ligou para a polícia e nada, aí vai a responsabilidade para você, Cai sobre o né? dentista. Você, então, assim, no modo geral, eu gosto muito que eu lido com as pessoas, cuida das pessoas, da saúde, né? Geral, às vezes tem um problema no corpo, em outro lugar do corpo, né? E se manifesta na boca, como tem problema de câncer, essas coisas, se manifesta. Aí tudo isso me dá gosto de trabalhar por conta disso. E não quem é? já perdeu noite de sono com dor de dente sabe a importância Sabe a do bom importância, dentista. é. Aí, assim, é uma área que me deixa, assim, leva muito pro lado humano, tá entendendo? Eu entendo. Humano. Agora, o que né? é que faz você coçar a cabeça e dizer por que foi que eu inventei de ser dentista? Justamente esse lado do pessoal dizer, dentista é rico, dentista é rico, dentista é rico. Meu Deus, dentista Quando não é que eu vou minha ficar gente. rico? Quando é que eu vou ficar rico? Meu Deus do céu. Né? Nesse lado assim, mas... Se um jovem da igreja chegar hoje e disser assim, eu vou fazer direito, eu vou fazer odontologia. Odontologia. O que é que você diz para ele? Vá, siga em frente ou você vai dizer, Vou- cuidado. Eu vou dizer, você tem calma. certeza que é isso que você quer? É. Você não está com a fantasia de ser rico, não. Não, porque eu gosto... Tudo bem, se for com a fantasia de ser rico, de imediato, Eu acho que de se avisar dedicar, que- você não vai ser. Eu acho que é muito importante um profissional, quando vai avisar o real, entendeu? E o custo não que fantasiar. vai ter, né? Não fantasiar. É um curso muito caro, acho que é um dos Muito cursos mais caro. caros que existem. Justamente. É É muito muito caro, é. O curso um dos mais caros que existe. É. Porque você A paga o gente está material. falando não de mensalidade, a gente está falando de Do custo. material. Do custo do Investimento, material. né? Porque, O investimento que a tem pessoa cadeira, vai fazer, o estudante. Que você compra materiais dentários. Traz uma lista. É igual a lista escolar. Vocês que são pais. Chega aquela listinha, você tem que ir na livraria e comprar exatamente como está ali. Por exemplo, temos cadeira de materiais dentários, para a gente conhecer os materiais. Aí o professor vai, sua listinha, a gente vai na Dental, a loja onde vende material, Olha aí. compra, Inclusive, merchandising. compra o material. Beleza. Aí tem outra cadeira que é chamado por exemplo, endodontia, que é para tratamento de canal. Já é outro tipo de material. Aí quando vai para a área de periodontia, que é tratamento de gengiva, essas coisas, já é outro tipo de instrumental e medicamentos, essas coisas. Aí você já é outra lista. Aí você vai somando, de repente 4, 5, 6 mil. Aí é uma realidade, é um baque que você tem que pensar. E no caso da pedagogia? O lado bom e o lado ruim. O lado bom, vamos lá. Para quem gosta, aí às vezes o povo diz, vou fazer pedagogia porque eu gosto de criança. Você está totalmente enganado. Enganado. Tá? E às Boa vezes, observação. e às vezes acham que assim, pedagogia, porque eu já escutei, viu? Professores dizendo assim, quem faz pedagogia sabe trabalhar com cartazes, com Habilidade. emborrachados. Faculdade não ensina isso não, viu? Pode tirar no cavalinho da chuva, vamos dizer, que isso não ensina não. Isso é a prática mesmo do dia a dia, você tem que aprender na tora, tá? Mas assim, o bom é você lidar com as crianças, tá? No caso, falando da pedagogia, né? Lidar com as crianças. Transmitir o conhecimento é fundamental, sabe? Para elas. E o lado ruim, vamos dizer assim, da pedagogia... É lidar com as crianças. Não, são os aperreios. São os aperreios. Elas são aperreias. Aperreia. Sem dar dor de Não cabeça tem como, você não tem como. dá. Mas eu digo a você, pelo menos para mim, é uma paixão que eu tenho muito grande. Me come seu juízo, lhe Eu estressa. não sei se eu estou certo, mas eu acho que o sistema educacional brasileiro é um lado muito ruim da educação hoje. Porque não é, se você pudesse estar livre para educar, mas no final do ano aquela pessoa que não foi educada vai precisar ser aprovada. Por exemplo. Infelizmente, Justamente. tá? Aí o que é que também acontece? Os pais jogam as crianças nas escolas, nas creches, e aí acham que é a obrigação do professor educar a criança. Isso. A responsabilidade não é nossa. Isso. A responsabilidade é dos A pais. educação moral A dos nossa, pais. a nossa responsabilidade é ensinar a criança para a vida.
Mas a educação, ela já tem A que educação vir de berço. científica é Vem de com os casa. professores. A moral Ela tem que vir de tem berço. que vir de casa. isso. Sabe? Mas, Aí, o que é que acontece também? São os planejamentos, sabe? Isso cansa a vida de professor. Às vezes você passa, por exemplo, final de O semana professor leva muito trabalho para casa. para né? casa. Muito, não é pouco. E Porque temos, isso é complicado. principalmente, Isso é complicado. no meu O caso... advogado que eu- também, né? Leva, mas tem que ter cuidado. Porque senão você nem dorme. eu acho, a revista presbiteriano, também que leva alguns casos para casa, viu? Pois é. Eu acho que É, o professor irmão. é bem Paciente mais. liga, manda mensagem. Eu já recebi ligação de madrugada. Já. Eu acho que o professor é bem mais. Principalmente Com quem trabalha certeza. com educação infantil. Correção de prova. Porque Luciano. educação Casa. infantil, ela é 100% dependente do professor. É. Aí você tem que montar planejamento, elaborar atividade, se sentar com a criança para ensinar ela a fazer. Então, assim, trabalhamos lá na instituição, mas temos um trabalho a exercer fora o de que lá vai ser também. ministrado amanhã, o professor está preparando hoje. Hoje. Aí amanhã ele ministra. E ele vai precisar levar para casa para corrigir. Para o que ele corrigir. ministrou. Então ele leva para casa o trabalho duas vezes. Primeiro, o que ele está preparando, e depois o resultado O do que ele isso resultado preparou. que ele preparou. Então, realmente, Isso é além complicado. do trabalho em sala, que eu acho que é a melhor parte, né? De ser professor, é aquele momento que você está ali junto com os alunos, desenvolvendo o Transmitindo projeto, conhecimento. vendo E o aluno crescer, mas em Essa contrapartida semana, tem- olha, essa semana eu passei por vou dizer que foi um desafio, né? Uma mãe, eu tenho uma criança autista, uma mãe me ligou desesperada, que ele é acompanhado, tudinho, e essa mãe disse a mim, Gleice, olha, ele teve uma regressão. Eu disse, uma regressão. Olha, mãe, aqui na escola tá tudo bem. Ela conversou comigo, tudinho, assim, porque nas terapias, a psicóloga e os outros profissionais, né, multidisciplinar, perceberam que quando questiona algo, como é em dupla terapia, ele não responde mais. Ele copia do que o colega fala. Eu disse, pois bem, aqui na instituição de ensino é totalmente diferente. Eu pergunto, ele me responde. E digo à senhora, inclusive, eu digo a vocês, irmão, eu quase que chorava. Porque quando eu chamei aquela criança, aquele menino, fulano, vem cá, e ele chegou junto de mim, eu fiz um teste com ele. Eu disse, vamos juntar aqui. Eu não falava letra nem sílaba para ele. Eu só fui mostrando com o lápis e com a caneta. E aquela criança foi lendo. O menino tem 5 anos. E ele é autista. Ele é autista, faz tratamento, o autismo dele é leve. E aquilo me encheu, sabe? Eu disse, meu Deus, eu estou terminando o ano com a consciência tranquila de dever cumprido, glória a sabe? Deus. Bom, isso É uma emoção que a gente sente muito grande. Quando a gente conclui, já, né? Concluindo já o ano letivo, e a gente vê o que você trabalhou, aquilo que você semeou, vamos dizer assim, Tá foi dando inculcado naquela vida. O jovem chegar e dizer assim, eu quero fazer pedagogia. Faça. Agora, você gosta, é isso que realmente você quer. Você gosta de trabalhar numa sala de aula, porque para exercer outros trabalhos da pedagogia, você tem a questão da indicação. O chão, vamos dizer assim, o chão de fábrica, como a gente chama na administração, na pedagogia, é sala de aula. Se você gostar, tá ótimo. Para ser uma coordenadora, para ser uma supervisora, é depois. É depois, porque é com o tempo. Com o tempo que você já está no mercado de trabalho, exercendo a função de professor, é que, por exemplo, a direção da escola vai lhe observando e ver se você dá para exercer aquela função. Não é assim, eu terminei pedagogia, vou ser coordenador. Não vai porque você está enganado. Abrir uma escola dá muito trabalho. Muito. Muito. Não só a escola, tá? Toda repartição de empresa empresarial, a gente diz assim, é fácil abrir? É. Porque você gasta, o investimento é baixo. Não é tão alto. Porém, para encerrar as atividades, A meu responsabilidade amigo... é muito alta. É um investimento altíssimo, porque você tem que pagar a junta comercial, tem que pagar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É inúmeros impostos que são pagos para poder fazer o encerramento. Tá? Que, na verdade, isso não cabe ao administrador, cabe ao contador. Que já Além puxa da para a área de ciências habilidade em contábeis. gerir isso tudo, né? Tem que ter um espírito empreendedor. Né? Também. Justo. Ok, então a gente está chegando no final do podcast. Né? Tem Mas mais tava alguma tão coisa? bom. Tava começando a ficar bom agora. Agora tá ficando bom. Tem mais alguma coisa, Carlos? Eu tenho um ponto para tratar com vocês e para os irmãos que estão em casa.
Ó, gente, a gente estava conversando aqui sobre a questão das profissões, não é? Sim. A necessidade, os desafios de cada profissão. Inclusive, gente, não se engane. Eu falei aqui a questão do ganho do advogado, mas cuidado, viu, gente? É com a bênção de Deus, viu? Porque senão... Se não, Mas, veja, tudo bem, a gente está falando sobre a questão das profissões. Mas vocês têm que ter cuidado, mais uma vez, com dois extremos. Eu acredito que vocês vão concordar comigo. Primeiro extremo, que deve ser evitado, querer muito o secular, o material e esquecer do espiritual. Não pode, gente. Não. Não pode. Eu já vi pessoas que se esforçaram demais, mas o espiritual ficou abaixo. Torna você uma pessoa materialista. Não sei se vocês vão concordar comigo. Sim. Por outro lado também, se você prezar demais pelo lado espiritual e simplesmente negligenciar absolutamente o secular, você vai virar um fanático. Concordam comigo? Inclusive tem muito jovem que... Não muitos, né? Mas existem jovens que têm aquela visão assim... Mas Deus tem uma chamada na minha vida. Eu não vou fazer curso, não vou para a faculdade. E ele acaba... Ele passa pela fase adolescente, ele entra na fase jovem, ele chega na idade de se casar, mas ele não tem uma profissão, ele não foi buscar nada específico. E isso é muito difícil, porque todo mundo quer entrar em Canaã. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Casamento à vontade de Deus é uma bênção, é maravilha. E tu vai se sustentar como? E tem que pensar, né? Se tem chamado de Deus, a sua profissão, ela pode ser usada para o chamado de Deus. Dentro da obra. Como advogado, como professora, como dentista. Aquela fala de Gleiciele que ela aproveitou Justamente. o curso de administração justamente dentro da obra. Então, independente de qual caminho você vai trilhar na sua vida, se existe uma chamada de Deus, quando o momento da chamada chegar, Acontecer. aquilo que você plantou, com certeza vai ser Deus, com utilizado. certeza, Deus vai usar. E agora sim, o que também a gente também deve deixar claro é que é o que você quer, mas antes disso devemos orar e pedir uma direção ao Senhor. É verdade. Porque não adianta a gente meter a cara, fazer e lá na frente a coisa não funcionar. É verdade. Vamos dizer assim, né? O E é jovem- como o irmão Sandro estava falando, né? Porque a gente, no meu caso, eu fiz administração, trabalhei na área, não no mundo secular, mas voltado para o mundo espiritual, dentro da nossa igreja. Pedagogia do mesmo jeito. Na época, antes, né? Quando eu fazia administração, eu trabalhava como professora de escola dominical e depois saí, exerci outros cargos de liderança na coordenação, né, de escola dominical, da Secretaria-Geral daqui do campo. E então foi justamente onde eu empenhei meu trabalho com administração. Hoje, eu empenho a área da pedagogia. O que eu trabalhei lá fora, a gente transforma, a gente modifica. Eu vou trabalhar tudo? Não, claro que não. Algumas coisas a gente pode aproveitar, outras Sem contar não. que ninguém pode achar que tem uma chamada que vai abandonar tudo para viver exclusivamente da obra. Não. A gente sabe que existem pessoas hoje que têm chamada e vivem exclusivamente da obra, mas são poucas pessoas. Justo. E se alguém encaminha por esse lado, acaba correndo o risco de se frustrar. Exatamente. E de repente até depois querer botar a culpa em Deus, né? Em Deus Mas Deus, o Senhor me disse, e eu não fiz nada, eu não estudei nada, e hoje eu estou aqui. Pois é. Aí entra aquela questão, né? A gente tem que saber realmente, foi Deus quem falou Isso. ou foi Pois o é. homem? Tá A fundamental. Porque se necessidade Deus do falou, vai se equilíbrio. cumprir. A necessidade do tem que- equilíbrio dos dois mundos, o Outro mundo espiritual detalhe que a e o gente secular. também precisa pontuar é o jovem preguiçoso. É. Que também tem que jovens, acha- eles não querem estudar, chega no terceiro ano e tem uma frase que eles usam, acabei os estudos. Bom, Terminei. Nem começou. Terminei meus Mas- estudos. não, é meu A vida de Deus. estudar Acabou tá de começando começar, agora. né? Começa depois. Tem que estudar. Tem gente, pessoal, me permita dizer, tem gente que não sabe escrever uma redação. Isso. Não sabe a diferença de mais com i e mais sem i. Isso. E escreve tudo errado. Minha gente, a vida não é mensagenzinha do WhatsApp. Não. Isso. Com certeza. E digo mais, o pior de tudo, sabe o que é? Porque nas redes sociais, o que foi que o que tem acontecido? As conversas, elas são abreviadas. Isso. E aí, quando parte para a escrita manual,
aí vai Sem abreviar. regra nenhuma. né? Sem regra. Não tem parágrafo, Não, não tem nada, letra é. maiúscula, Você não minúscula, sabe pá, E onde às botar vezes, vírgula, nada. a falta de capacidade de elaborar um conjunto de ideias façam coerentes, que sentido. façam sentido. Sentido. Parece que não consegue. Isso é Às muito vezes sério, a tem que gente perde estudar. mais tempo interpretando do que lendo. Né? Um ponto mas é. muito importante, né? Que A gente tá rindo aqui, a gente não quer de maneira nenhuma. Constranger ninguém. A gente não está falando das Não, pessoas não, que não. têm pouco conhecimento, que não puderam estudar, de Justo. é maneira nenhuma. diferente de que... É diferente Nem quem que- tem A possibilidade, né? oportunidade. A A oportunidade. gente está falando que hoje o jovem que quer, ele tem diante de si a oportunidade de fazer o que ele quiser. Justo. Justo. Não tem esse negócio de ficar se diminuindo ou dizendo porque eu não tive oportunidade na minha vida. Vá atrás, quebra a cara, manda ver e como se diz secularmente, faz acontecer. A questão de, não, mas eu não estudei em escola particular. Eu Eu participei. também não. Eu só estudei Eu escola- participei escola de uma pública. Olimpíada de Química. O meu grupo éramos de escola particular, graças a Deus. Mas, sabe quem tirou em primeiro lugar? Um menino desse tamanho, pequenininho, bem magrinho, da escola pública. E eu Gente, na escola isso não pública. é impeditivo. Busque o tempo que passa no Instagram, já dá para estudar um bocado. Não é verdade? Jogando Perdemos Free muito Fire. tempo E jogando Free Fire. nas redes sociais. Que as adolescentes jovens têm muito na cabeça, tem que tirar essa ideia de faculdade, vida acadêmica é contra a fé, né? Mas não é. Não. Ou faculdades desviou, não. jeito nenhum. É? Você A tem- gente também não pode. quer aqui trazer uma regra de academicismo. Né? Você tem que fazer faculdade Não. para vencer. Não. De maneira Também nenhuma. não. Vale até um podcast para a gente falar sobre empreendedorismo. Verdade. Sei lá, Seria muito alguém legal. que não terminou os estudos. Tem muita gente aí que não sabe escrever nem o próprio nome, mas é um ótimo Mas é um empreendedor, ótimo empreendedor, e justamente. sabe lidar com o comércio, enfim. É verdade. O que a gente está dizendo aqui é que é possível você escolher uma carreira e ter sucesso e ser crente Ser crente. e levar o nome de Jesus a lugares que a campanha evangelizadora não vai. Não vai. Justamente. Na sala da faculdade, dentro do seu escritório, dentro do seu consultório, aquelas crianças que estão Sim. lá, enfim, é possível ser um servo de Deus e ocupar lugares de destaque. É. Justamente. Amém. Então eu acho que assim a gente encerra bem o podcast, incentivando os jovens da nossa igreja ou de qualquer igreja que estiver assistindo o podcast, aonde o podcast chegar, de que ainda mais hoje o mercado de trabalho está muito amplo, tem muitas profissões surgindo, muita coisa nova, a internet, a tecnologia está trazendo muita oportunidade. Não fique, vou me dirigir a você que está nos assistindo, não fique parado, não deixe as coisas acontecerem e veja elas acontecerem. Vá atrás, planeje, sonhe e principalmente busque de Deus uma orientação. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu faço odontologia ou pedagogia? Agora eu fiquei confuso. Eu me apaixonei pelos dois. Vai orar. Deus, para onde eu vou? Eu não quero começar a odontologia e trancar e depois ir para a pedagogia. Me diga o que é que o Senhor quer para mim. Deus fala conosco, Ele nos orienta, Ele nos guia, mesmo que não apareça um anjo no seu quarto dizendo faça a pedagogia, meu filho, mas Deus vai colocar no seu coração, Deus vai mostrar caminhos e você vai entender que Deus está ali dirigindo nesse negócio. Então, vale a pena sim se qualificar, se preparar. A igreja hoje, a igreja que eu digo, a instituição, ela precisa de pessoas Precisa, com certeza. que têm Qualificadas. qualificadas, que têm conhecimento em determinadas áreas. Então, se você quer servir a Deus, se você tem uma chamada de Deus, vá se preparar secularmente e academicamente, porque com certeza Deus vai ajudar você. Amém? Justamente. Amém. Queridos, usem o conteúdo que foi falado aqui no podcast para a glória de Deus. Parem, pensem, reflitem, dobrem os seus joelhos, orem, busquem a direção de uma pessoa mais experiente e tenha certeza que com isso, você seguindo na direção de Deus, você vai ser bem sucedido. E quando eu digo bem sucedido, estou falando de rico, mas estou falando de uma pessoa dentro da vontade de Deus, satisfeita com aquilo que Deus lhe concedeu, e assim você vai seguir feliz Até cantando porque com Jesus. Tem muita gente rica, mas que não tem alegria Triste. na de vida. Deus. Vazia. Precisamos ter Deus na vida. Claro, todo mundo quer ganhar um bom salário. Todo mundo. E, além de tudo isso, alegria, a paz na alma. Verdade. E a paz verdadeira só Jesus Só Cristo Jesus. dá. Verdade. Quero agradecer ao Oswaldo pela presença. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Continue nessa jornada aí para
ser um dentista rico. Oh, meu Deus. Vamos orar. Amém. Deus abençoe a Gleiciele também. Amém. Eu creio que em breve a gente vai ter uma grande escola aqui, gerenciada pela irmã Gleiciele. É bênção, eu creio. Amém. Amém. Então Deus abençoe vocês. Amém. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar aqui mais uma vez em mais um episódio do podcast. Compartilha esse podcast, espalha, porque com certeza vai ser de bênção na vida de alguém. bênção. Deus abençoe vocês, gente. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Até semana que vem. Amém. Amém.